Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1665 para uma quinta-feira bastante interessante. Bravos. Uma quinta-feira com equipas de submundo, mas equipas que estão dentro do cardápio das trincheiras. Bravos. Antes de falarmos de quinta-feira, quero dizer-vos que esta quarta está a correr de feição, bravos, está? Em cima da fucking quality. Ora bem, neste momento, as coisas estão a correr muito bem. Eu hoje abusei um bocadinho lá no Telegram. Fiz esta, bem boa, já bateu, ok? Ambas marcam no Bodeglind, 1,5 no Chelsea e dupla possibilidade de Rosenborg. Boa. E depois quis abusar um bocadinho, mandar aqui meia, aquela meia stake, para já parece que me vai falhar por uma. O Chelsea está a vencer e o over 1,5 bateu na primeira parte do Bodeglind. Por isso, não foi má de toda. Se falhar por uma, é mais do mesmo. De resto, foi um dia interessante onde a tripleta principal bateu. Ou seja, green. Em simples, as coisas também estão encaminhadas para a braveza. O Chelsea tem duas apostas, vitória do Chelsea nos 90 minutos e depois Chelsea empate e over 1,5. Eu acredito que este Chelsea empate e over 1,5 não deve fugir, faltam 15 minutos e por aquilo que está acontecendo na segunda parte, não me parece. Parece-me que o Chelsea vai levar a taça. Depois, na Noruega, era o jogo que cheirava a empate, mas eu coloquei dupla possibilidade de Rosenborg. Ok, era a dupla possibilidade de Rosenborg ou então empate anula. Eu, obviamente, que de uma certa forma fiz o empate, mas não fiz em simples, fiz na múltipla. E depois, no Bodeglind Viking, o inevitável, ambas marcam com o over 3,5 a bater. Não fui no over 3,5, mas era estatisticamente era isto, as equipas são isto, e foi o que aconteceu. Neste momento o Bodeglind com menos um, não sei se a coisa vai correr bem. Para já, está a ser um dia excelente. A única coisa que falhou ontem foi o over 1,5 no jogo do Corinthians, que ficou 1-0. Perdeu 1-0 e o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana. Para já, ou seja, passou para o terceiro lugar. Agora, se foi eliminado ou não, não sei se já acabou. Parece-me que sim, essa fase de grupo já acabou. Por isso, bravos, um dia muito bom de green. Passamos para. Só um pequeno apontamento aqui no fucking Manchester United. Oh, isto é demais, bravos. 1,10. Perdeu 1-0 contra os All-Stars da Ásia. Tá foda, oh Mourinho. Oh, Mourinho, tu não sobrevives aos jogos amigáveis. Santa paciência. Bravos, dia 29. Dia 29 em cima da Foca em Braveza. Já sabes, estou aqui no canal, estou no canal de apostas desportivas. Conto com a tua subscrição. Bravos, ajudem-me a chegar aos 51 mil, guerra. A puta da bruxa é do por uma e é dos 51 mil. Nunca mais chega aos 51 mil. Santa paciência. Não é que eu queira forçar, mas por amor da santa, caralho. 2 meses para chegar aos 51 mil. A malta brava não é que a minha cara. Eu até pus um bigodezinho e o caralho, pá. Para mostrar ali a braveza rija, lá. Braulos! Quinta-feira. Amanhã parece-me que vamos ter aqui o regresso da... Se não for uma tripleta, vai ser uma dobradinha de empates. Parece-me que temos aqui jogos interessantes. Ora bem, não significa que vai fazer jogos, que eu vá apostar nos jogos todos, porque acredito que não vale a pena. Por exemplo, este Reims Metz não me diz grande coisa. O primeiro jogo foi 1-1. Isto é uma equipa que não fez grande coisa na primeira liga contra uma equipa que se safou na segunda liga. Está complicado. O primeiro jogo não correu bem para a equipa da segunda liga. O segundo jogo é em casa da equipa que supostamente está numa liga superior. É favorito o Reims. Acredito que deverá ser um jogo para explorar talvez um over 1,5 num pokerzito ou numa tripleta. É um jogo para over 1,5, a expectativa é de golos. No Royal Antwerp Charleroi, isto é o mata-mata da Liga Europa. Muito interessante. Deixa-me ver aqui. Exatamente, mata-mata, final, mata-mata, acabou. Aqui não tem mimos de jogos de duas mãos. Por isso, este Charleroi é uma equipa interessante. Estatisticamente, o Charleroi é uma equipa que marca, sofre, é uma equipa de ambas marcam, é uma equipa de over 2,5, é uma equipa que nos últimos 7 jogos marcou sempre em primeiro lugar. Uma equipa que sabe metê-la lá dentro, bravos. Vem agora numa sequência muito interessante, apenas uma derrota nos últimos 10 jogos e marcou também nesse jogo. O Antwerp andou assim um bocadinho perdido na situação. Eu acredito que este jogo, por aquilo que é, também não segui as equipas para ter aquele conhecimento de causa, mas por aquilo que é a sequência das duas equipas, a performance das duas equipas, bralbos, bralbos, bralbos. Sendo o ADN da liga que é, a Bélgica, parece-me que podemos ter aqui um over 1,5 ou até um bom over 2,5, 1,70. Mas o Charleroi não é favorito. Deixem-me só colocar aqui
Deixa-me ver aqui o Charleroi. Charles fucking Roy não é favorito para este jogo. Isto é muito estranho. Isto é muito estranho. O Charleroi está muito melhor. E o Antwerp neste momento acredito que não é, que é favorito apenas pelo peso de emblema. Se não me engano, o Antwerp ano passado ganhou a taça, se não me engano. Este ano fez um campeonato aquém da expectativa. Os últimos jogos não têm sido muito interessantes, tem sofrido muitos golos. Bralbos, ganhou aqui ao Ghent, aliás, ganhou ao Ghent também, duas equipas que até falharam um bocadito. Bralbos. Parece-me que esta dupla possibilidade de Charleroi não é de deitar fora. Na expectativa de golos, Charleroi empate e over 1,5, também não se deita fora, ou seja, se a expectativa e a vossa análise for de golos, acredito que Charleroi empate e over 1,5 é interessante. Se acharem que é a minha opinião que conta, Charleroi para não perder. Dupla possibilidade a 1,58 ou então empate nula Charleroi. Acredito que naquilo que é as duas equipas do momento, o Charleroi é melhor. E o preço de camisola terá que desta vez ser secundário. Certo? Depois temos 79 minutos, 2-1 para o Chelsea. Depois temos Cremonese-Spezia. Aqui é interessante que eu os dois primeiros, os jogos da primeira mão eu acompanhei, os jogos da segunda não acompanhei. Não acompanhei, nem sabia que eles existiam, porque deixou de estar favorito a Itália da Série B, a Série B da Itália, e eu não acompanhei os jogos. O que é que aconteceu? O Spezia venceu o segundo, venceu o primeiro, venceu o segundo, e o Cremonese perdeu o primeiro jogo contra o Catanzaro por 2-1, e no segundo espetou 3 batatas. Resolveu a situação. Agora, é um jogo a duas mãos também, não é, isto aqui diz mata-mata, mas aqui o jogo, pelo menos a informação, é ida e volta. Este é o primeiro jogo, tanto que o jogo é realizado em casa no estádio Giovanni Zini, que é o estádio da Cremonese. Por isso, isto é trabalho de casa. Isto é trabalho de casa do bravo. Por isso, ora bem, Cremonese, Braulos, em casa, para não perder. No entanto, a Cremonese falhou um bocadinho. As estatísticas das equipas são interessantes. A Cremonese, tirando este 3-0 ao Juve Stabia, que era uma equipa mais fraca, é uma equipa que, antes deste 3-0 ao Juve Stabia, vinha aqui de uma sequência de 4 jogos seguidos a sofrer golo. E depois teve outra sequência de 4 jogos seguidos a sofrer. Nos últimos 9 jogos, o Spezia tinha sofrido em 8. Eu não sei se o Cremonese, perdão. O Cremonese é uma equipa que sofre golos. O Spezia é uma equipa que tem estatísticas de finalização. Apesar de ter aqui estas duas derrotas, marcou também nas derrotas. Bem, parece-me que vamos ter aqui um jogo difícil de avaliar. Série B é sempre a tal situação, mas é um jogo interessante para ir buscar este over 1,5 para colocar num póquer numa tripleta. Em simples, talvez descarte, porque é um jogo mais complicado de prever. Duas boas equipas, uma boa época ambas as equipas. O Spezia, sendo a equipa italiana, sabe que o segundo jogo é na sua casa, não precisa de arriscar muito, pode conter um pouco, e o Cremonese tem que ir para cima. Por isso, na expectativa de golos, o over 1,5 é interessante. Acredito até que possamos amanhã explorar este jogo para empate também. Ok? Não vá. O Spezia não querer arriscar, o Cremonese ir para cima e o jogo ficar condicionado por isso. Ora bem, depois, ou seja, isto são jogos que este jogo eu não vou apostar em simples, é a minha opinião, mas em simples, em múltipla sim, em simples não. E talvez a múltipla seja para o desafio dos empates, que a malta brava tem-me perguntado, desististe? Não desisti, bravos, simplesmente não há jogos para fazer o desafio, ok? Depois temos um Lask Rápido Viena, bravos, e aqui eu acho que aqui é inevitável. O Lask foi das melhores, aliás, foi a melhor equipa do campeonato da despromoção, e o Rápido Viena foi das piores do campeonato do campeão. Se não me engano. Mas é uma equipa que, em termos estatísticos, é muito interessante. Tem aqui muitas derrotas, mas é uma equipa que marca, mas principalmente sofre. Por isso, é um jogo muito interessante. 3-1 para o Chelsea. Está feito. Está feito, a taça de Chelsea, green na final. Foda-se, finalmente. Tive red na final do Tottenham, neste aqui foi um bom green. Ora bem, o que é que vai acontecer aqui? Temos Lask a jogar em casa, é favorito. Isto é jogo de ida e volta, não é? Ida e volta, exatamente, jogo de ida e volta. Eu acredito que isto é um jogo inevitável para as duas equipas marcarem. Ponto. Siga. Depois o Brown Mold, vitória do Brown. Dalvos.
sem a mínima dúvida. Eu acho que se amanhã não acontecer a vitória do Brown, é surpresa. Aquilo que tem feito o Molde esta época é o santa paciência. Santa paciência. Uma equipa totalmente irregular. Antes desta sequência de jogos sem perder, teve uma sequência enorme de derrotas. Agora vem de 3 derrotas seguidas. Já foi eliminado da taça da Noruega. Foi à casa do Ankam, sofreu 2, perdeu outra vez. Bem, não há chance. Vai à casa do Molde, que é o terceiro classificado, tem possibilidade de fazer 23 pontos. O Viking hoje, eu não sei se o Viking já está a ganhar, mas Bodoglint está em sexto. O Viking deve estar a ganhar. Isto é a vitória do Brown. Aceita a vitória do Brown. Depois também aceita a dupla possibilidade do Brown para colocar no póquer tripleta. Ou seja, Brown para não perder, acredito que é a aposta de jogo para colocar num póquer. Em simples, Brown para vencer 1,80 em casa está feito. No Broma de Djurgården, bem, 11º contra 12º, são duas equipas um bocadinho aquém. Talvez possa ser daqui um jogo para empate também. Se formos analisar aquilo que é o emblema das duas equipas e o conhecimento de causa das duas equipas, o Broma passa um bocadinho ao lado. O Djurgården é sempre equipa que normalmente está envolvida com golos. Por isso, é essa a percepção que eu tenho desta equipa. As duas equipas têm principalmente sofrido golos, salve-se quem puder, mamou. Esta equipa foi ganhar a casa do Malmo. Porquê? Foi ganhar a casa do Malmo, ok? Fodeu-me uma múltipla, que só falhou por uma, porque eu coloquei Malmo para vencer e o Malmo perdeu, e depois perde-me 4 jogos seguidos. Isto é daquelas merdas, bravos, é daquelas merdas. O Djurgården anda assim, ok? Participou na Conference League, porque o ano passado fez uma excelente liga. Este ano a coisa não está a correr muito bem. Já levou aqui 4 batatas do Elfsborg, já perdeu em casa com o Mialmi, ou seja, as equipas de topo estão muito bem, o Mialmi e o Elfsborg estão a cumprir, o Djurgården que supostamente devia lá estar está em 11º. Por isso, é um jogo complicado em termos de emblema e conhecimento de causa. Eu até chegava aqui e dizia de jogar para não perder, dupla possibilidade. Em termos de análise de momento, acredito que seja um jogo para descartar em simples, ok? Seguimos. Depois, Copenhaga Silk Fockenborg. Isto é a dobradinha de Copenhaga. Copenhaga sagrou-se campeão este fim de semana. Joga contra o Silkeborg, que é uma equipa que, em termos estatísticos, também é uma equipa que sofre golos. É uma equipa para ambas marcam. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 6 jogos, 5 ambas marcam. É uma equipa que sabe finalizar, mas, do outro lado, temos uma equipa que sabe finalizar também e sofre menos, que é o Copenhague. Ou seja, o círculo, naquilo que é a expectativa das duas equipas, em termos estatísticos, podemos ter aqui um Copenhague empate e um over 2,5. Copenhague Impact e um over 1,5, porque a expectativa é que Copenhague não perca e aconteçam golos no jogo, mas aceito o Copenhague para vencer direto. 1,54, vence o Copenhague, é favorito, foi campeão. O Silkeborg lutou no campeonato da despromoção. Parece-me que sim, bravos. Acho que aqui talvez este jogo seja interessante pela expectativa de golos e as duas equipas têm estatísticas interessantes para golos para marcar, para sofrer. O over 2,5 seja interessante. Este over 2,5 estará associado a um ambas marcam que depois terá a vitória do Copenhague em cima. Como eu estava a dizer, o Copenhague em empate, onde é que está? E over 1,5, deixa-me ver como é que está o odd. A 1,40 não é uma má odd. O over 2,5 fica a 2, Copenhague empate e over 2,5 odd de 2, mas principalmente Copenhague sequinho está feito. Também vou colocar este Copenhague seco depois na múltipla para vencer direto. Está feito, ok? Para finalizar o dia temos o Malmo Aachen. Isto aqui foi sem querer. Eu disse, não, vamos apostar para dar assim uma vista de olhos ao dia. E estava este jogo aqui, que não estava nos meus favoritos. Malmo Aachen, final da taça. De repente, assim, é uma final da taça da Suécia e o campeonato ainda nem sequer vai na primeira volta. Acabou. Ok, por mim, está feito. É um jogo onde, sinceramente, esta odd, para ser uma final, o Aachen não tem estado muito bem no campeonato. Vai oscilando, ok? Uma equipa que vai perdendo, vai ganhando, vai empatando. O Aachen é realmente uma equipa de meio da tabela. O Malmo é uma equipa que exatamente igual. Eu tenho o mesmo registro que o Aachen neste Malmo. Por isso, está aqui Emílio, o Anthony. Ora bem, eu acho que é um jogo inevitável para o ambas marcam. Eu acho que aqui não há a mínima chance.
este Malmo-Aachen. Eu acho que entre a final do Malmo e a final do Copenhaga, ou de 1,46 para o Malmo e ou de 1,54 para o Copenhaga, tem muito mais valor do Copenhaga, que cumpriu, foi campeão, tem estatística, tem sequência de jogos vitoriosa, enquanto o Malmo está a oscilar muito e principalmente a sofrer golos. Por isso, este Aachen que te sofre, mas também sabe marcá-los, é um facto. A equipa do Aachen tem 1, 2, 3, nos últimos 10 jogos tem aqui uma série de 7 jogos seguidos a marcar. Por isso, vejo aqui com bastante interesse as duas equipas para marcarem 1,68. Vencedor, seja quem for. Ambas marcam 1,68, é uma excelente aposta por aquilo que são as duas equipas a sofrer e obviamente a marcar, tendo também este favoritismo do Malmo em cima da mesa. Sai um foco em ambas marcam. Excelente dia! Estou a ver aqui um dia com estas equipas de submundo, mas equipas que se batem muito bem, que marcam boas estatísticas para ambas marcam, boas estatísticas para golos. Temos aqui um dia muito interessante esta quinta-feira. Os jogos acontecem todos basicamente à meia da tarde, também é interessante. Por isso, vou mandar por escrito para o meu Buy Me a Coffee. Se não estás lá, passa lá para apoiar. Sempre rijos e bravos. Vamos só ver como é que ficou o Bodo fucking Clint. Ei, 4 putas, Bodo Clint, bravos. Ai, ai, 6 golos. Eu ontem estava a fazer análise e disse, pá, o over 2,5 não me parece interessante, o over 3,5 é 1,90 e não fui no tipo pelo 90. No tipo pelo na venda, no tipo pelo no peito. Fui apenas no ambas marcam, que não foi mal de todo, mas aconteceu 6 golos no jogo. Era um jogo realmente que as duas equipas são propícias a isso e acabou. E acredito que vamos ter mais oportunidades. Por isso, bravos! Grande green hoje nesta quarta-feira. Espetacular. Vemos amanhã, vamos apostar para sábado, dia de final. Atenção. Ah, não! Calma, bravo! Puta que... Ainda tenho que fazer um unboxing da camisola do PSG. Vemos amanhã, vamos apostar para sexta-feira, ok? Não te esqueças que amanhã não vamos apostar para sexta. É dia de comentar para eu depois na sexta-feira fazer o sorteio das free bets para oferecer à malta brava, ok? Não se esqueçam. Por isso, Paulos, um grande abraço para vocês, tudo bom? Vemos amanhã, não vamos apostar para sexta.